Todo mundo faz uma grande besteira na vida de vez em quando. Nem os famosos escapam desse momento. Mas algumas dessas besteiras são tão grandes que deixam as pessoas envergonhadas pelo resto da vida. Vamos agora relembrar alguns desses terríveis momentos na vida das celebridades. Prepare-se porque tem besteira de todo tipo. O público brasileiro sempre viu em Glória Pires uma grande atriz, já que ela faz parte da história das telenovelas brasileiras. Foi destaque em sucessos como Dancing Days, Vale Tudo e Mulheres de Areia. Mas no começo de 2016, todo mundo foi pego de surpresa ao vê-la como comentarista na transmissão do Oscar, feita pela Rede Globo. Isso porque as pessoas desconheciam que Glória Pires tivesse conhecimentos cinematográficos para dar opiniões durante a transmissão. Mas o pior de tudo é que ela não tinha mesmo. Não sou capaz de opinar. Não é a sua área. Mas, assim, importante, né, também, para quem não é do ramo, entender. Glória Pires passou a transmissão inteira respondendo às perguntas dos outros participantes de forma monossilábica ou com frases muito curtas. E como era de se esperar, assim que a transmissão acabou, choveram memes na internet. A atriz se manifestou posteriormente dizendo que tinha recebido críticas exageradas. Ela falou que assistiu a maioria dos filmes e que tinha comentado como se estivesse na sua casa cercada de amigos. Mas a Brie Larson deve ganhar. É a favorita, pelo menos. O que você achou do trabalho da Brie Larson no Quarto de Jack? Excelente. Todas as atrizes são maravilhosas. O juiz Sérgio Moro era o grande herói nacional no auge da Operação Lava Jato. Foi ele quem mandou prender grandes políticos e empresários corruptos que assaltavam o Brasil. Durante a campanha presidencial de 2018, o juiz foi citado várias vezes pela maioria dos candidatos. Alguns declararam abertamente que, caso fossem eleitos, chamariam ele para ser ministro da Justiça, a fim de que fizesse um forte combate à corrupção. Bolsonaro foi um dos que fizeram essa declaração. Assim, depois de eleito, ele cumpriu a promessa e formalizou o convite a Sérgio Moro. E para surpresa de muitos, o juiz aceitou, provavelmente porque estava certo de que teria liberdade para trabalhar. Mas depois de alguns meses como ministro, suas ações começaram a ferir os interesses do governo e a relação com o presidente azedou. A gota d'água foi quando Bolsonaro quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal e Sérgio Moro se opôs. A presença do ministro, então, ficou inviável e ele pediu para sair. Foi aí que ele percebeu que tinha feito uma grande besteira ao aceitar o convite de Bolsonaro para ser seu ministro da Justiça. No começo de 2008, o craque Ronaldo, o fenômeno, era um jogador de futebol consagrado e atuava pelo Milan, da Itália. Mas ele estava no Rio de Janeiro para se recuperar de uma grave contusão no joelho esquerdo. E num dos seus momentos de folga, fez provavelmente a maior besteira de sua vida. Ao sair de madrugada de uma boate na Barra da Tijuca, passou por uma avenida conhecida pelos pontos de prostituição e chamou uma moça para sair. Na ocasião, ele teria pedido à jovem que chamasse mais duas amigas para irem a um motel. Ao chegar lá, percebeu que se tratava de 3 travestis e desistiu do programa. No entanto, uma grande confusão se iniciou e, segundo ele, a travesti inicialmente abordada, conhecida como Andrea Albertini, exigiu R$50 mil para não levar o caso à imprensa. Ronaldo não aceitou e todos foram parar numa delegacia. Lá, a travesti afirmou que o jogador não quis pagar o programa e por isso teria filmado o momento para desmascará-lo. No entanto, foi aberto um inquérito onde ela foi acusada de extorsão contra Ronaldo. Mas na verdade o caso só teve consequências para o jogador, que passou por uma grande vergonha. Isto porque no ano seguinte, a travesti Andrea Albertini morreu de meningite e pneumonia e o inquérito foi extinto. Rafinha Bastos, em 2011, estava no auge da sua carreira de humorista e era considerado uma das maiores revelações do humor nacional. Além disso, ele tinha acabado de ser escolhido como a pessoa mais influente do mundo no Twitter, após uma pesquisa do jornal americano The New York Times. Rafinha reinava como comediante de stand-up e era um dos protagonistas do programa CQC, que era exibido todas as noites pela TV Bandeirantes. E foi justamente aí onde a carreira dele se dividiu ao meio. Numa das edições do programa, Rafinha Bastos fez uma terrível piada sobre a cantora Vanessa Camargo, que estava grávida do seu primeiro filho.
Mas agora, gente, que bonitinha que tá Vanessa Camargo, grávida. Delícia. Não é Comeria isso? ela e o bebê. Mas Tô nem aí. Tô nem aí. Aliás, esse... A piada teve uma péssima repercussão na sociedade e levou muita gente a questionar quais seriam os limites do humor. Rafinha Bastos se recusou a pedir desculpas a Vanessa Camargo, argumentando que tinha feito apenas uma piada. Ela, no entanto, entrou na justiça e ganhou uma indenização de R$150 mil. Depois desse episódio, Rafinha Bastos teve que sair do programa CQC e a sua carreira declinou. Aos poucos ele foi voltando e hoje se destaca com um programa de entrevistas no YouTube. Em julho de 2013, Anderson Silva era a maior estrela do UFC, a principal liga de MMA do mundo. Ele era tido como o maior divulgador desse esporte no Brasil. Suas vitórias sempre eram obtidas através de golpes variados, o que mostrava que o seu repertório de finalizações era grande. Os nocautes espetaculares fizeram muita gente achar até mesmo que ele era imbatível. Pois bem, no auge da carreira, Anderson Silva iria enfrentar o americano Chris Weidman, que também estava em plena forma física e vinha de uma boa série de vitórias. No entanto, após a luta iniciar, ele começou de forma inesperada a debochar do adversário. Anderson Silva abusava de trejeitos, caretas e dancinhas, deixando seu público preocupado, já que essa postura não estava de acordo com a sua trajetória de grande estrela do UFC. E numa dessas gaiatices, Anderson Silva se descuidou e abriu a guarda mais do que deveria. Foi a grande chance que Chris Weidman esperava para se tornar o novo campeão da categoria dos pesos médios do UFC. Anderson Silva, um lutador que era considerado quase invencível, foi derrotado depois de fazer uma grande besteira. William Vac sempre foi um dos mais renomados jornalistas do Brasil, com passagens por importantes veículos de comunicação. No final de 2017, ele era um dos apresentadores do Jornal da Globo, o segundo mais importante da emissora. Foi nessa mesma época que vazou um vídeo sobre ele como protagonista de um fato acontecido um ano antes. William Vac estava fazendo uma cobertura nos Estados Unidos sobre as eleições presidenciais americanas. No vídeo, ele se preparava para entrevistar o comentarista político Paulo Sotero, em frente à Casa Branca. Naquele momento, alguém na rua buzinou, e ele então manifestou a sua irritação falando alguns palavrões. Por que eu sou merda do cacete? Mas infelizmente a irritação de William Vac não ficou apenas nisso. Logo em seguida ele explicou do seu jeito e de maneira bastante debochada o motivo daquilo estar acontecendo. Sim, com certeza. Após o vídeo ser vazado, a fala de William Vac gerou grande repercussão na internet. O debate fez o fato virar capa da revista Veja, uma das maiores do Brasil. E a forte polêmica obrigou a Globo a demitir o jornalista. Gugu era um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil quando em 2003 fez a maior besteira profissional da sua vida. No dia da independência, 7 de setembro, o programa Domingo Legal exibiu uma entrevista gravada com 2 supostos integrantes do PCC dentro de um ônibus. Os 2 supostos bandidos faziam ameaças ao vice-prefeito da cidade de São Paulo, Hélio Bicudo, além de 3 apresentadores de programas policiais. José Luiz da Atena, do Brasil Urgente, exibido pela Rede Bandeirantes, Marcelo Rezende, do Repórter Cidadão, da Rede TV, e o comentarista de futebol e policial, Oscar Roberto Godoy, do Cidade Alerta, exibido pela Rede Record. Os indivíduos também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, fato ocorrido menos de uma semana antes. Só isso aí que eu tenho que falar, é da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Mas, surpreendentemente, foi tudo armado, e Gugu precisou ir a público se explicar, dizendo que não tinha visto o material previamente. No entanto, o SBT foi multado, e o programa Domingo Legal foi temporariamente suspenso, além do apresentador ter sido processado. Oscar Smith é o maior jogador da história do basquete no Brasil e um dos maiores do mundo.
Mas em 2014 ele se excedeu de uma maneira que o público ainda não tinha visto. Durante uma palestra para alunos de uma faculdade em Caruaru, no interior de Pernambuco, o jogador se irritou profundamente com algumas coisas que estavam acontecendo. A partir daí passou a falar de maneira bastante áspera com eles, inclusive soltando alguns palavrões. Juro por Deus, não vale a pena eu me irritar assim para fazer uma palestra com você. Não vale a pena. Essa é que é a pura verdade. De acordo com os organizadores do evento, os problemas começaram antes mesmo do início da palestra. Oscar teria chegado atrasado e se irritou quando seu computador não apresentou conexão com o aparelho da faculdade. Além disso, o jogador se irritou até mesmo com as pessoas que estavam tirando foto dele. Ele reagiu falando que estava ali para contar a sua história de vida e não para ser fotografado. José de Abreu é um grande ator brasileiro que é conhecido pela sua forte posição política de esquerda. Nunca escondeu que sempre foi um grande simpatizante do PT e do ex-presidente Lula. Exatamente por isso, sempre foi perseguido por aqueles que têm posições diferentes das suas. Mas em abril de 2016, essa perseguição passou dos limites. O ator foi jantar com a sua mulher num restaurante japonês de São Paulo e depois de se sentar à mesa, passou a ouvir xingamentos de um casal que estava jantando ao lado. Eles falaram que José de Abreu roubava dinheiro da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, e depois ia gastar num restaurante caro. Volte pra sua terra, José de Abreu. O que você quer, um coxinha? Fala aí, fala alto aí, o que você quer? Não demorou e o ator se levantou para tomar satisfações e também passou a gritar com o casal. O ponto alto da discussão foi quando José de Abreu foi xingado de safado. Nesse momento ele se alterou ainda mais e cuspiu na cara dos dois, primeiro na mulher e depois no homem. Safado, Alguns dias depois, José de Abreu se explicou, dizendo que ficou de cabeça quente ao ser agredido de maneira gratuita e que a culpa maior tinha sido do casal. Ele é filho de um tricampeão mundial de Fórmula 1 e exatamente por isso chegou à categoria em 2008 cheio de esperança de repetir a trajetória do pai. Nelsinho Piquet vinha de forma regular pela equipe Renault, nada que empolgasse. No entanto, ele viu seu nome ser o centro das atenções ao confessar para os dirigentes da categoria a grande besteira que tinha feito no Grande Prêmio de Singapura. Ele havia provocado de forma intencional um choque do seu carro com a mureta do autódromo. O objetivo era provocar a entrada do safety car na pista e beneficiar o seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que acabou conquistando a vitória. Renault's gamble looked to have paid off when Piquet crashed heavily and brought out the safety car. Segundo Nelsinho Piquet, a ideia da trapaça foi do dirigente da equipe Renault, Flávio Briatore, e do seu diretor de engenharia, Pat Simons. Em troca, ele seria beneficiado internamente com o prolongamento do seu contrato. No entanto, a sua relação com a equipe se deteriorou e ele optou por denunciar a trapaça aos dirigentes. Flávio Briatore foi banido da Fórmula 1 e Pat Simons foi suspenso por 5 anos. Nelsinho Piquet não foi punido porque fez a denúncia voluntariamente. No entanto, ele não conseguiu permanecer na Fórmula 1 e foi correr nos Estados Unidos. Mas até hoje a sua carreira é marcada por essa grande bobagem que fez na vida. E vocês, lembram de mais alguma besteira feita por algum famoso? Se lembram, escrevam aí nos comentários. E não esqueçam de ler um trecho dos meus livros. O primeiro é um romance e o segundo é uma comédia. Os links estão na descrição do vídeo. Obrigado, gente!